Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Boa noite, um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga, aquele convite de praxe, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Peço a gentileza de cada um de vocês para se inscrever no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre Vasco da Gama e Confiança. Vamos falar sobre a interferência que a gente tem tido aí do Carlos Leite no departamento de futebol do Vasco da Gama e vamos falar aí sobre a situação de reforços. Perfeito? Bom, meus amigos, o Vasco da Gama terminou sua preparação para o jogo contra o Confiança no dia de hoje. Partida que ocorre amanhã às 16 horas com transmissão exclusiva do Premier. O destaque do dia do Vasco, sem dúvida nenhuma, foi a convocação do goleiro Lucão. Lucão convocado para estar em Tóquio, no Japão, com a seleção olímpica. Parabéns ao Lucão, justo, um jogador que tem muita confiança do técnico e também aí da CBF, jogador que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira, será o nosso representante. Bom, meus amigos, o Vasco da Gama hoje definiu a equipe que vai a campo para poder enfrentar a equipe do Confiança. O Cabo optou por Léo Matos na lateral direita, goleiro, obviamente, Vanderlei, Hernando, Castan e Zeca, Andrei, MT, Sarrafiore, Marquinho Gabriel, Gabriel Peck e Cano. Esquema 4-4-2, ele é abdicando daquele 4-3-3. Perfeito? Bom lembrar que ele não poderá contar com Bruno Gomes, que foi expulso, com Juninho, que também foi expulso, e com Léo Jabá, Morato e Galarza, suspensos por conta do terceiro cartão amarelo. A gente vai ter o retorno aí do Marquinho Gabriel, que foi poupado por conta do desgaste físico. O Rômulo retorna à equipe, Zeca e Riquelme também, certo? É um Vasco que precisa aí de uma reabilitação. O Vasco que está na 9ª colocação com 10 pontos, perdeu para o Goiás, assim como a equipe aí do Confiança, que perdeu para o Coritiba e que está na 15ª colocação com 8 pontos. Perfeito? E essa partida tem caráter aí de extrema necessidade de 3 pontos. O Vasco está a 5 pontos do G4 e apenas aí a 2 pontos do Z4. Meus amigos, a gente tomou conhecimento que por enquanto o Cabo fica no Vasco da Gama, não apenas pelo que o Salgado quer, mas é uma exigência aí do chefe aí, o Carlos Leite, que pediu aí para poder manter este treinador. Lembrando que quem contratou o Pássaro foi o Carlos Leite, o diretor de futebol do Vasco seria o Rodrigo Caetano, perfeito, e também o treinador foi uma indicação aí do Carlos Leite.
Bom, o departamento de futebol do Vasco da Gama comendo aí nas mãos, né? Com um pires na mão aí por conta do Carlos Leite. E é uma coisa que não dá nem para contrariar, porque o Jorge Salgado ele tem negócios feitos com o Carlos Leite. Laureano, como assim? Jorge Salgado e Carlos Leite foram avalistas de empréstimos que o Vasco da Gama pegou junto instituições financeiras. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à situação envolvendo reforços, nada chega, nada sai sem um aval aí do Carlos Leite. A gente tomou conhecimento disso por conta aí de uma coluna do Gilmar Ferreira do jornal O Extra. E é o seguinte, com o aval aí do Carlos Leite, ele vê com bons olhos, o Otero deixou o Corinthians hoje e está livre para poder assinar. Muito se especulou nas últimas semanas que o Otero estaria vindo para o Vasco da Gama. Inclusive, o Pássaro, que é o gerente de futebol, tem ótimo relacionamento com o empresário do Otero. O empresário do jogador já disse que vê a proposta com bons olhos e pode ter um desfecho positivo com relação a essa situação do Otero aí, certo? A princípio, o que pesaria seria o salário dele de R$400 mil. No entanto, o jogador aceitaria uma redução salarial. Bom, outro jogador que foi muito falado hoje nos principais portais aqui do país, como no portal Terra, foi o Dedé. Segundo o portal Terra, o Dedé estaria disposto a receber um convite do Vasco da Gama. É o que a gente vem falando aqui todo dia. Essa situação envolvendo Dedé e Vasco, de ontem para hoje, esquentou bastante, desde que Dedé assinou aí um acordo com o Cruzeiro para poder assinar com qualquer time no Brasil. Dedé que tem uma grana violenta para poder receber aí do Cruzeiro. Muito se fala aí, igual o jornalista Jorge Nicola disse, em R$200 mil mais um contrato de produtividade aí pro Dedé. Parte da torcida do Vasco gosta muito do Dedé, parte da torcida do Vasco aprova aí o nome do Otero. Torcida do Vasco muito dividida com esses dois nomes aí, alegando aí que o Otero é um jogador que não vive uma boa fase. Eu acho que daria certo no time do Vasco e que o Dedé aí é um ex-jogador. Bom, só aguardando para a gente poder ver como esses atletas vão se sair vindo para o Vasco da Gama. Tudo se trata aí agora de conversações aí com relação a tempo aí de contrato e a questão salarial. Perfeito? Tendo um aval do Carlos Leite, os jogadores fecham. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!